Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Que Deus possa abençoar a sua tarde grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel na minha vida e na sua vida. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Uma coisa nós sabemos, que a nossa vida está debaixo das mãos de Deus. Nós somos servos, filhos do Senhor, filhos por causa de Cristo, e Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Estamos debaixo do cuidado de Deus. Ponha isso no seu coração, na sua mente, que você está cuidada por Deus. Ele não nos desampara. Até parece, em alguns momentos, que estamos sozinhos. Mas uma coisa eu te digo nesta tarde, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Mesmo quando estamos passando em situações adversas, Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa só. Quando eu olho para a vida de Davi, aquele moço que foi ungido a rei, era o menor da casa de Jessé entre os irmãos dele. Inclusive tomava conta daquelas ovelhas malhadas, sem valor comercial. Mas ele estava ali, o que o pai dele confiou na mão dele, ele estava ali guardando aquelas ovelhas a ponto dele contar que algumas vezes levou as ovelhas do leão, do urso. Olha só o valor que ele dava naquelas que até os irmãos dele, quando ele foi lá levar alguns alimentos ali na batalha, os irmãos dele, vai lá tomar conta daquelas poucas ovelhas, vai lá tomar conta daquelas poucas ovelhas lá. Então desprezavam ele. Mas tinha uma coisa, ele era desprezado, talvez, aos olhos dos irmãos. Os irmãos eram formosos, fortes, né? Ali foram chamados ali, convocados para servir o exército de Israel, mas Davi não. É um rapaz mais tranquilo, era moço ainda, e ali tomava conta das ovelhas do seu pai, mas as guardava a ponto de dar até a vida por aquelas ovelhas malhadas, sem valor comercial, como eu já disse, a ponto de enfrentar urso, enfrentar leão, mas ele guardava aquelas ovelhas. E Deus lá do céu, ele observava Davi. Deus lá do céu observava Davi. E ali Deus já tinha escolhido o rei sobre Israel, que era Davi. Porque de início Saul foi escolhido também por Deus. A gente vê que Deus manda ali Samuel ungir, mas ele falhou. Ele falhou. Ele não temia a Deus como Davi. Por isso que eu falo, Deus conhece o nosso coração. Por isso que devemos ser sinceros. Aquilo que Deus ou as pessoas confiar nas nossas mãos, devemos fazer, dar o nosso melhor, fazer com excelência. Porque como se estivéssemos fazendo a Deus. Porque Deus lá do alto céu nos vê. Ele vê o sofrimento que passamos. Ele vê as nossas lutas, as nossas pelejas. Ele vê a nossa fidelidade. E quando somos fiel, irmãos, Deus é fiel para conosco. Quando somos fiel a Deus e as pessoas, tudo que é colocado nas nossas mãos para nós fazermos, e nós fazermos com fidelidade, dar o nosso melhor, com certeza Deus está vendo lá do alto céus. E Deus via Davi. Davi nem sabia disso, mas Deus estava observando ele. E ele ali cuidando daquelas poucas ovelhas do pai dele. Nem dele, era do pai dele. E os irmãos, fortes ali, talvez, quem sabe, todos, os três primeiros ali, mais até soberbos, nariz empinado, nós vamos para o exército. O Saul, que era o rei, convocou nós para irmos para o exército, para guerrear em favor de Israel. Olha que honra! Estamos no exército. Mas não sabia eles que Deus lá do céu já tinha escolhido o irmãozinho dele mais novo. O irmão dele mais novo, que estava lá no campo,
esquecido talvez por eles, nesse sentido. Já tinha escolhido para ser rei de Israel. Olha que maravilha, né? Olha como é que Deus é perfeito. Os olhos de Deus, o olhar de Deus sobre a nossa vida é diferente do olhar do homem. Talvez pessoas olham para nós e não vê nada em nós. Ah, isso aí não dá nada, isso aí vai ficar aí tomando conta das poucas ovelhas do pai dele. Mas diante de Deus, Deus viu o coração de Davi. Era um homem segundo o seu coração. Era perfeito Davi? Não. Foi um homem polígamo, cometeu assassinato, adultério, tantas outras coisas. Julgo, em algumas foi um mau pai. Ele era um ótimo rei, sabia administrar muito bem, né, ali o reinado dele, mas não sabia administrar a casa dele. Perdeu os filhos dentro de casa, era um mau pai, ausente. A gente vê que uma hora ele caía para um, uma hora ele caía para outro, e não soube conduzir a casa dele. Uma que era polígamo, tinha várias mulheres, isso acaba atrapalhando, porque a vontade de Deus era que o homem tivesse uma só mulher. Ele não criou duas Evas, uma só. Mas o homem, né? E como Deus naquela época ele tolerou, não que ele aprovava, ele tolerou isso. Mas não era a vontade, no início não era isso a vontade de Deus. Jesus veio e falou que não era a vontade de Deus, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, mas o que me chama a atenção, Davi, a Bíblia nos diz em Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, diz assim, no versículo 14, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Mesmo quando ele foi convocado pelo rei ali, né, eles viu que o Espírito de Deus saíra de Saul, e um espírito atormentava Saul. Aí eles procuraram no reino, uma pessoa que tocasse harpa, bem ali e tal, para que aquele espírito, né, saísse da vida de Davi, naquele momento, na vida de Saul, naqueles momentos que a harpa era tocada. E eles convocaram, sabiam que Davi tinha essa habilidade de tocar a harpa. Assim ele ia, ficava ali com Saul o tempo necessário, mas ele voltava. A Bíblia nos diz, Davi, porém, ia e voltava de Saul. Ele ia quando Saul precisava, e quando estava tudo bem, ele voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Isso é compromisso, é fidelidade, é exemplo. Não é porque agora ele estava dentro do palácio, agora eu não vou, né? Não quero nem saber dessas ovelhas malhadas, não. Ele tinha aquele compromisso, né? Ele era fiel. E Deus via isso na vida dele. E Deus vê isso na nossa vida, as qualidades, irmãos, que muitas das vezes o mundo não vê. Por isso que precisamos ser íntegro, fiel com as pessoas, com Deus principalmente, mas com as pessoas também. Porque não adianta eu ser íntegro e fiel a Deus e não ser íntegro com as pessoas. Ser mal falado, má índole, fazer as coisas erradas, né? ter o nome afamado de mal pagador, de pessoa que xinga, de pessoa que mal vista pelos outros. Não podemos, irmão. Ao contrário. As pessoas precisam ver em nós Cristo na nossa vida, né? Porque como vamos evangelizar, como vamos ganhar almas para o Senhor, se nós não representamos aquilo que pregamos ou ensinamos, ou aquilo que testemunhamos? Somos perfeitos? Não. Falhamos? Falhamos, mas precisamos procurar a cada dia melhorar. A cada dia ser mais íntegro, a cada dia ser mais fiel, a cada dia ser mais bondoso, cada dia, eu sempre falo isso, cada dia fazer uma avaliação na nossa caminhada cristã. Como eu estou hoje, depois de 5 anos de crente, de evangélico ou de cristão? Como eu estou hoje, depois de 5 anos? Ou estou melhor quando eu tinha 1 ano? Ou estou igual ou estou pior? O certo, o ideal é progredirmos, é nós estarmos melhor, falhando menos. Porque quando entramos
na presença de Deus e vamos, através da palavra, através da nossa comunhão com Ele, vamos conhecendo Deus melhor. Deus vai ser, Ele deixa se revelar a nós. Olha que coisa maravilhosa, um Deus tão grande, infinito, Criador de todas as coisas, mantenedor, Ele nos dá a graça de nos conhecer, de podermos conhecer Ele. Olha que maravilha, um Deus tão grande, infinito, que não temos palavra para explicar, Ele se deixa conhecer. A palavra é essa, Ele se deixa conhecer. Ele abre mão de alguns atributos dele para nós o conhecer. Porque Ele é tão grande, irmãos. Como a nossa mente curta vai conhecer esse Deus, mas Ele abre brechas para nós conhecer Ele. Olha que maravilha esse nosso Deus. Então, quanto mais o tempo passa, nós devemos conhecer esse Deus melhor. Conhecer a vontade de Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, crescer no conhecimento de Deus, conhecer Deus melhor, porque quanto mais você conhece a Deus, você erra menos. Amém? Quanto mais você conhece a Deus, você erra menos. Como nós falamos ontem aqui de Jó. Ontem, essa madrugada, que ele ouvia, ele conhecia Deus de ouvir falar. Agora, depois de tudo que ele passou, ele conhecia, os olhos dele viam a Deus. Não que ele viu a Deus, ouvia a Deus, mas no sentido, ele passou a conhecer mais. De ouvir, ver, é uma coisa. Imagina você aí ouvir falar de um parque é bonito. Lá tem umas rodas gigantes, tem uns brinquedos tão bonitos. Você ouviu falar, mas se você vê, se você for lá e ver o parque funcionando, não é diferente o conhecimento? Você não vai ter muito mais você não vai conhecer muito mais detalhe do parque? Assim também somos nós. Não podemos conhecer a Deus somente de ouvir falar. Não podemos viver somente de experiência das outras pessoas. É muito bom a gente ouvir testemunhos, a gente vê as experiências que as pessoas na Bíblia teve com Deus também. No passado e nos nossos dias tem muitas pessoas, a gente ouve muitas experiências, testemunhos, experiências que pessoas tiveram com Deus, mas é diferente quando eu tenho, quando você tem experiência. Precisamos ter, não só ouvir, mas ter experiências com Deus. A partir do momento que temos experiências com Deus, nós conhecemos Ele melhor. Nós passamos a conhecer Deus melhor. Aqui, Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Aqui menor pode falar de estatura, mas eu acredito que é de idade. Ele era o mais novo. E os 3 mais velhos, que eram os maiores, seguiam a Saul. Mas Deus já tinha posto os olhos sobre o menor, não é menor de estatura, no sentido que é de idade. Deus já tinha colocado seus olhos sobre Davi, que seria o próximo rei de Israel. No momento era Saul, mas ele estava fracassando. Ele fracassou, por quê? Ele não fazia as coisas como Deus mandava. Várias vezes ele falhou. Ele dava mais ouvido ao povo do que a Deus. Deus mandava ele fazer, ele temia o povo e fazia as coisas que não era devido ele fazer. Isso é um perigo, por isso que eu falo. Nós devemos temer quem? A Deus, mais do que os homens. E ele não temia mais os homens do que a Deus. Isso deu problema, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, ele reinou por 40 anos, mas foi um reinado assim, nos últimos tempos, nos últimos anos do seu reinado, ele estava rejeitado por Deus, a ponto dele ter de consultar uma mulher lá que invocava os mortos. Isso acabou de, como se diz, acabou de enterrar o reinado dele, acabou de, foi um estopim para Deus, não aceitar ele mais. A ponto dele, Deus não respondia ele mais. Porque ele pecou, vai indo. É assim, a pessoa vai pecando, vai brincando com Deus, vai brincando, a ponto que Deus não responde ela mais. Porque Deus não é bobo. Deus não é um fantoche na nossa mão. Deus é Deus, irmão. Ele é criador dos céus e da terra, tem todo o poder.
Aí a pessoa, ele foi brincando, de repente Deus não responde ele mais, a ponto de ele buscar uma mulher que consultava os mortos, e Deus abomina isso. Deus não aceita. Né? E ele entrou por esse caminho aí que acabou de ser rejeitado mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos, de maneira nenhuma, né, brincar com o nosso Deus, com as coisas de Deus. Não podemos, é muito sério. O que está em jogo é a nossa vida eterna com Deus, com Ele ou sem Ele. Por isso que devemos levar muito a sério hoje. O diabo, Satanás, nosso inimigo, ele quer que nós banalizamos tudo. Tem banalizado o casamento. Hoje a pessoa já casa pensando em largar. Ah, se não dá certo, nós larga. Banalizou o casamento. Tem pessoas que congregam na igreja, banalizou até a Santa Ceia. Não tem mais aquele temor. Então participa da ceia do Senhor de qualquer jeito. Né? Já não, muitas das vezes em pecado, a pessoa não confessa mais o pecado, está dentro da igreja, vivendo em pecado. Pensa que Deus não está vendo, Deus vai dando corda. Talvez a cobrança de Deus não vem na hora, mas uma hora vai vir. Porque Deus não é bobo. E tem pessoas que vivem de aparência. Deus não quer isso de nós. Nós devemos ser sinceros e verdadeiros. Os filhos de Jessé, que são os irmãos mais velhos de Davi, Deus os rejeitou, porque Deus conhece o coração. Irmãos. Deus não viu um coração segundo dele no coração dos irmãos de Davi, mas viu no coração de Davi um homem segundo o seu coração. Como eu disse, perfeito? Não. Deus faz acepção de pessoas? Não, mas Deus conhece, ele é presciente, quer dizer, ele sabe antes da hora. E como não que ele errou, Saul, não que ele errou, Deus não erra, mas ele mostrou para o povo que Saul, talvez ele era o mais bonito, mais alto, a Bíblia fala que ele era mais bonito do que os outros, alto e bonito, a Bíblia nos diz. Mas o coração dele não era sincero diante de Deus. Agora vem Davi, que não era tão bonito, a Bíblia não fala sobre a beleza dele, mas era um homem que temia. A gente vê que ele errou todas as vezes que ele falhava, ele se arrependia de coração. A gente vê que quando ele cometeu aquele adultério, ele não cometeu mais, porque ele arrependia de verdade. Quem arrepende de verdade, ele não faz mais a mesma coisa. Agora aquela pessoa que pega e arrepende, diz que arrepende, começa de novo, peca de novo, e vai continuar aquele mesmo pecado. Não é arrependimento, é remorso. A pessoa tem remorso, não arrependimento. Quem arrepende, custa o que custa, ele não faz mais aquilo. E Davi era assim. Ele falhou várias vezes, mas ele não caiu. Observe você ver os pecados que ele cometeu, que a Bíblia mostra. Ele não caiu, ele não repetia o mesmo erro. Por quê? Ele arrependia de verdade. Assim somos nós. Quando arrependemos, nós não fazemos mais aquela mesma coisa. Agora aquela pessoa que vive dizendo, eu arrependo, e continua fazendo, volta a fazer, é remorso, não é arrependimento. É remorso, tristeza. Não tem nada de arrependimento. Quando a pessoa arrepende, ele não volta a fazer mais a mesma coisa. Então Deus viu essas qualidades em Davi. E ele vê na nossa vida as qualidades que temos. E os defeitos, ele sabe. Ele não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando, Deus procura pessoas sinceras, não perfeitas. A pessoa sincera, ela erra, ela arrepende. Nossa, Deus, eu falei, me ajuda a mudar de vida, eu quero mudar de vida, eu quero mudança, me ajuda. E ela esforça no último, irmãos, para a mudança. E essa pessoa que age desta maneira, é a pessoa que Deus se agrada. Agora aquela pessoa que falha e continua falhando, e, a carne é fraca e eu não aguento. Misericórdia, vamos orar, enche do Espírito Santo que você vence a carne. A única maneira de vencermos os desejos, as concupiscências da carne, é ser cheio do Espírito Santo. Mas só fica enchendo. Muitas das vezes, nós vamos num culto num domingo, por exemplo. Domingo é o dia do culto da família, por exemplo, na igreja. A pessoa fica o dia inteiro assistindo televisão, fazendo churrasquinho e tal. Não estou falando que isso é pecado, irmãos, mas um exemplo eu estou dando. O dia inteiro ali na televisão, no WhatsApp, conversando, brincando, o dia inteiro. Aí chega na hora do culto, toma aquele banho correndo e vai para a igreja. Chega lá, nossa, meu culto tá ruim.
Nossa, o pregador é ruim, o cantor é ruim, não é nada, é nós que estamos ruins. Está na carne. Né? O dia inteiro, né, satisfazendo só a carne. E como que o culto, aí, o pregador, o pastor, o cantor, como ele vai ser, como que ele vai levar você à adoração? Como ele vai levar você a sentir a presença de Deus? Não tem jeito, hein? Pode até suar, dar até uns pulos, falar umas frases para tentar te animar, mas você vai estar longe, vazio das coisas de Deus. Né? E nós precisamos nos preocupar com isso, de estar, né? Quando, pela misericórdia de Deus, somos iguais, eu não sou melhor do que ninguém, mas quando a gente vai, o dia que a gente vai no culto, eu procuro, o meu culto começa em casa. Já procuro estar em comunhão, em oração, lendo a Bíblia, né, em espírito de adoração. Aqui em casa eu já começo. Senhor, fala comigo. Senhor, receba a nossa adoração. Senhor, manifesta o teu poder no culto nesta noite. Irmãos, né, a gente ora, pede a Deus, cedo a gente vai para a escola dominical, porque domingo é o dia do Senhor. Né? Aí quando a gente chega lá à noite, você sente aquela presença gloriosa de Deus. Você fala em línguas estranhas, você sente aquela graça, os louvores, né, te inundam o seu coração, você sente a presença de Deus. A palavra parece que vem de encontro com aquilo que você precisa, tanto te consolando, corrigindo, né? Então é do jeito que Deus quer fazer, mas a palavra não te machuca. Ela vem, ela te confronta, mas tudo isso é para você melhorar, você aceita. Agora, quando estamos vazios de Deus, irmão, a palavra machuca. A gente não aceita. A gente que critica o pregador, critica, que muitas vezes até critica a gente. A gente que trabalha na internet, que faz a obra do Senhor na internet, tem que estar preparado para receber elogios e críticas. Eu recebo críticas também. Mas, quando a gente está cheio de Deus, irmão, não é que a gente aceita tudo, não. O nosso culto é racional, é com entendimento. Mas você fica sensível. Mas quando você está vazio das coisas de Deus, tudo é ruim. O louvor é ruim, é desafinado, o pregador fala errado, o pregador não fez uma exegese boa. Tudo, sabe, tudo tá ruim, tudo sem sal, porque é a gente que tá ruim. Mas Davi, não, Deus lá do alto, você ouviu Davi, que ele era um homem, um moço ainda, que tinha um coração segundo dele. Um coração que não um homem perfeito, mas ele via ali um coração de adorador. A gente vê os salmos de Davi. É um homem que tinha um pensamento alinhado com Deus. É um homem que tinha vontade, preocupado em agradar a Deus. Enquanto Saul, ele muitas das vezes preocupava em agradar a quem? Os homens. A ponto dele rasgar o manto de Samuel para Samuel ir com ele para apresentar ele diante dos homens. A preocupação dele estava com os homens. Davi, não, a preocupação dele era com Deus. Quando ele falava, Senhor, eu pequei. Eu pequei, Senhor. Ele reconhecia. Senhor, me castiga. A ponto que quando Deus castigou o povo, quando ele fez um censo, falou, Deus, por que o Senhor está, né, destruindo essas ovelhas? É eu. Que essa cobrança, que esse mal venha sobre mim e minha casa, venha sobre mim e minha família. O que essas ovelhas fizeram? Ele disse isso, irmão, chamando a responsabilidade para ele. É um homem segundo o coração de Deus. Deus, por que o Senhor está, né, destruindo o povo? O que eles fizeram? Foi eu que errei, foi eu que fiz o censo, eu que fiquei inchado. Que a sua justiça vem sobre mim e sobre a minha casa e a casa do meu pai. Irmãos, é um homem segundo o coração de Deus. Agora tem pessoa que quer fugir da responsabilidade. Ele não. Ele chamava para si. Não foi eu que errei, Senhor. Foi eu que errei. Tem pessoa que quer fugir. Não, joga a culpa num, joga a culpa no outro. Quer fugir. Davi não. É eu que falei, Senhor. É eu mesmo. Eu mereço morrer. É eu. Por isso que Deus amava Davi. Por isso que Davi é uma referência até os dias de hoje. Porque ele amava a Deus e ele tinha um pensamento de prioridade de agradar a Deus em primeiro lugar. Amém? Que nós possamos ter esse Davi. As coisas boas que ele fizeram como exemplo para a nossa vida, né? Agora as coisas ruins não precisa, né? Porque
A gente nem precisa de exemplo, a gente vê tantos por aí, a gente já faz. Muitas das vezes coisas ruins, imagina, e tem pessoas, irmãos, para fechar aqui, que usa essa passagem que Davi cometeu o adultério, que cometeu, né, um homicídio, né, para se justificar dos seus pecados, irmão. Eu fico doido da vida com isso. Não, mas até Davi fez como segundo o coração de Deus fez. Irmãos, Deus, a Bíblia é tão linda que ela não esconde nem os lados positivos nem negativos das pessoas. Aqui o lado negativo que a Bíblia apresenta de Davi não é para nós imitarmos. É para nós evitar. Agora tem pessoas que imitam, que quer adulterar, quer, né, viver uma vida, né, sem compromisso com Deus, ainda quer usar Davi como um exemplo, irmãos. Pelo amor de Deus. Não olhe os maus exemplos. Os maus exemplos é para nós não fazer. Mas sim os bons exemplos para nós imitarmos. Aqui Deus permitiu isso. A Bíblia está escrito que a Bíblia não esconde, né, tanto as conquistas como as derrotas das pessoas. Para quê? Para que nós possamos ver que ele era homem também. Falhou também, mas era um homem que preocupava com a presença de Deus. Ele morreu bem. Ele morreu em comunhão com Deus. Ele morreu em comunhão com Deus. Ele teve uma boa velhice e descansou em paz com o Senhor. Que nós possamos tirar esses exemplos bons para a nossa vida e apartar os exemplos maus. Está aqui os cadernos a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade de enviar o seu pedido. O WhatsApp está aí na tela. E nós vamos interceder em favor da sua vida. Não importa o que você precisa. Aqui somos uma família. Estamos aqui fazendo esse trabalho simples. Eu reconheço. Tem milhares de pessoas melhor do que a gente. Mas aquilo que Deus confiou na minha mão, eu faço com sinceridade, com amor e com temor do Senhor. É sério. Fazemos com seriedade. Eu reconheço que somos muito limitados. Mas o que Deus confiou dentro da minha capacidade, eu dou o meu melhor. Tento fazer o meu melhor. Então, a gente faz a obra do Senhor com seriedade. E Deus tem ouvido. Temos recebido muitos testemunhos. O Senhor tem salvado, tem libertado, tem curado. Tem levado pessoas a conhecer a Deus através dessa programação. E é o nosso intuito. É pegar levar a mensagem do reino. E quem faz a obra não é eu, irmãos. É o Espírito de Deus que convence. É Ele que vai te direcionar. Você que está nos ouvindo, que nos acompanha e sente, eu preciso congregar, eu preciso ir para uma... Vá, é Deus falando com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Né? Estamos aqui como um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero ser como Davi. Lá no pastinho, sossegado, mas um homem segundo o coração dele. Isso que eu me preocupo. É ser um homem segundo o coração de Deus. Fazer a vontade de Deus. Amém? Essa é a minha preocupação. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Vamos unir a nossa fé nesta tarde? Esse Deus que sonda, que vê, que conhece, Ele está presente aqui comigo e aí aonde você está. E Ele pode te tocar nessa tarde, te dar vitória, te dar saúde, te curar, te dar paz. Não importa, presente diante de Deus o milagre que você precisa nesta tarde. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Agora nesta tarde de quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão rica, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando nesta tarde de quinta-feira. Pai, nós falamos aqui um pouco da pessoa de Davi, um homem segundo o teu coração. Ele não foi perfeito, mas ele tem muito mais acertos do que erros. E tem muitas atitudes na vida dele que nós podemos trazer de exemplos para a nossa vida. Ele era um homem que preocupava com a presença do Senhor. Quando ele pecou, ele rogou ao Senhor que o Senhor não tirasse da vida dele o Espírito Santo. Pai, ele era um homem segundo o teu coração. Quando falhava, Senhor, ele chamava a responsabilidade para ele. Não jogava a culpa nos outros.
Senhor, nos ajuda. Meu Pai, que nós possamos pegar esses exemplos bons e praticar. Possamos pôr em prática na nossa vida, Pai. Que nós possamos desejar a Tua presença. Meu Deus, que nós possamos desejar Te alegrar, Te servir, fazer o Senhor, meu Deus, o único e suficiente Salvador, guia da nossa vida, o nosso pastor verdadeiro. Meu Deus, nos ajuda a colocar o Senhor no centro de todas as coisas na nossa vida. Que nós possamos Te servir, Senhor, de corpo, alma e espírito, com todo o nosso ser. Pai, eu quero apresentar todos os pedidos que estão aqui nesses cadernos de oração. Visita, Senhor, cada pedido, cada nome. Senhor, todos que têm enviado os pedidos, Pai, que estão aqui, visita essas pessoas, curando, libertando, salvando. Oh, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, visita, Pai. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda ação maligna contra a vida do Teu povo. Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, visita os nossos ouvintes nesta tarde, visita os lares, as famílias, visita a saúde, meu Pai. Quantas pessoas que precisam de uma cura, pessoas que estão com dor, em nome de Jesus, que toda dor desapareça. Problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas neurológicos, Deus toca nesta tarde. Senhor, cura as enfermidades do corpo, cura as enfermidades da alma, cura as enfermidades do espírito, Deus. Faz o milagre. Senhor, em nome de Jesus, dá refrigério para essas pessoas que estão aflitas. Dá alegria para os tristes. Dá paz para os atribulados. Dá direção para essa pessoa que está buscando uma direção. Senhor, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo mal que tem se levantado contra a vida dos ouvintes, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa todos que têm nos ajudado financeiramente, Pai. Todos que têm enviado as suas contribuições, multiplica na vida deles, Pai. Tudo que eles têm semeado, que eles possam colher abundantemente, Pai, com toda sorte de bênção. Abençoa os aniversariantes, meu Pai. Abençoa aqueles que hoje até mesmo já pensou, até tirar a própria vida. Deus, eu repreendo, Pai, esse espírito de morte que tem falado na mente desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e peço a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida do Teu povo. Visita as crianças, adolescentes, jovens, meu Pai. Visita os que estão hospitalizados. Visita os que estão, meu Pai, que fizeram cirurgia, estão acamados em recuperação. Abençoa a recuperação dessas pessoas que passaram por cirurgias. Pai, dá livramentos, meu Pai. Cura, Senhor, todos que estão enfermos nesta tarde. Meu Deus, ministra a cura, ministra a paz, ministra a prosperidade, abre portas que estão fechadas. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda bactéria, todo vírus, toda infecção, toda febre, rouquidão, problema de garganta. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus, vai embora. Sinusite, Pai, barulho no ouvido, tosse, gripe forte, pneumonia, toca nesse pulmão, Pai, limpa esse pulmão. Deus, dá saúde para o Teu povo, física, espiritual e emocional. Deus, essa é a oração que eu faço e Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus, toma posse da Tua cura, do Teu milagre, da Tua bênção. Amém? Toma posse aí, receba a cura. Receba o toque do Senhor nessa tarde. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé, prometendo voltar às 0 horas, se Deus quiser. Às 0 horas estaremos aqui na oração da madrugada dessa sexta-feira. E também venho pedir que você venha compartilhar essa oração com todos os seus contatos. Isso, envia aí para todos os seus contatos no seu WhatsApp. Envia, nos ajude a fazer a obra de Deus. Deus abençoe, ótima tarde e ótima noite. E até às 0 horas, se Deus quiser. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, boa tarde já, tudo bem? Sou a irmã Carmen, mais uma vez eu vou gravar um pequeno testemunho aqui, né?
mas não é meu dessa vez, né? É de uma amiga minha que estava aí na peleja para se aposentar, né, irmãos? E eu, né, coloquei aí no YouTube, né, pedindo, né, para orarem por ela, para sair a aposentadoria dela, que já ela estava na perícia e todas as vezes vinha negado, né? Todas as vezes vinha negado e ela estava no desespero. E eu sempre enviando oração para ela, falando para ela segurar nas mãos do Senhor, orar com fé, que o benefício dela ia sair. Né? E Deus falava assim ao meu coração, que com muita oração o benefício dela iria sair. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a semana passada, de manhã cedo, ela mandou uma mensagem para mim, morrendo de felicidade. Assim, ela não é evangélica, não, tá? Ela vai na igreja, tudo direitinho, mas não é evangélica, não. E ela falou para mim: Ô, irmã Carmen, graças a Deus, a minha bênção saiu. E, nossa, foi alegria. Eu fui lá, dei um abraço, né, muito forte nela, né, agradecendo. Ela agradeceu a gente, né? Que sabe que quando a gente entra assim numa corrente de oração, são muitas pessoas, né? São muitas pessoas orando pelo aquele propósito. E ela mandou agradecer a todo mundo, deu o canal do YouTube, pastor, o presbítero Eurípides, a missionária Débora, né? Que abaixo de Deus estão aí, né? Sempre com nós, nos ajudando em oração e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos em Cristo, né? Que nós somos uma família unida e reunidas. Mesmo que ninguém se conheça, mas nós estamos aqui todos os dias orando uns pelos outros e a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Eu quero agradecer imensamente, né, a Deus, né, e depois aos irmãos, depois essa mulher de fé, mulher de fibra, que é a missionária Débora, e esse homem de Deus, casal abençoado aí. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Um beijo no coração de vocês. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.